Muito bem, chegando com mais reportagens especiais para você. Agora o caso do dia, talvez um dos principais casos da semana, do mês e do ano. Essa é a foto da família. Uma foto linda. Pai, a mãe, 2 filhos. Pai enfermeiro, a mãe cabeleireira e os 2 filhos pequenos. Um garoto de 14 anos e um menininho de 3. O garoto de 14 anos, que você não está vendo o rosto dele aqui, liga para os avós e fala: vó, os meus pais não voltaram para casa, eles foram ao hospital levar meu irmão que comeu vidro, cortou a boca e eles não voltaram mais. Os avós, desesperados, pegam o carro, vão até a casa, pegam o garoto e saem procurando pelos hospitais de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Desesperados, não encontram, rodam e vão à polícia. A polícia pede para esperar um pouquinho mais, quanto tempo se passou, analisa. E a polícia entra verdadeiramente na história. E aí vem a surpresa. Quando os policiais entram na história e começam a fazer uma varredura na região e vão à casa da família, o menino confessa que matou o pai, a mãe e o irmão. Uma tragédia que abalou o Brasil nesta quarta-feira. Os corpos do casal e da criança de 3 anos já foram encontrados. Estava dentro de uma cisterna. Aí está. A cisterna fica dentro da casa, tem uma porta ali, e o garoto jogou os corpos aí dentro. Os corpos estavam submersos. O crime aconteceu neste quarto, que eu também tenho a imagem e mostro para você. As vítimas foram identificadas. A mãe, Inaila Teixeira. O pai é o Antônio Carlos Teixeira. E o garotinho, que aparece nesse vídeo aqui pequenininho, ó, é o Antônio Filho, de apenas 3 anos. O adolescente, que eu não posso falar o nome por força da lei, já confessou o triplo homicídio. Ele teria contado a um tio ali, quando viu que a polícia estava avançando. A descoberta ocorreu depois que a avó procurou a delegacia de polícia, relatando que não conseguia contato com a família. Esse garoto já revelou que assassinou os pais e o irmão enquanto eles dormiam, escondeu os corpos na cisterna dentro da propriedade e disse que não está arrependido. A polícia disse que o garoto demonstrou frieza e disse que matou os pais porque os pais não deixaram ele viajar para conhecer uma menina que ele estava conversando na internet. Ele conheceu uma garota de 15 anos através de um jogo. A menina queria conhecê-lo, só que a menina mora no Mato Grosso, a 2.000 quilômetros da casa dele. Mato Grosso, Rio de Janeiro, Itaperuna e uma cidade no interior do Mato Grosso. Detalhe, a polícia está agora buscando informações dessa menina. A polícia do Mato Grosso já foi avisada. Nós fomos a Itaperuna, nós preparamos uma reportagem, nós vamos trazer agora todos os detalhes. E tem algo que chama a atenção. Este menino sabia atirar. Ele pega a arma do pai e atira. Tem uma imagem do pai num estande de tiro com um instrutor. Aí a imagem. Esse que está com ele não é o filho, tá? É um instrutor. Mas o filho acompanhava o pai e assistia o pai atirando. Não sei se efetuava alguns disparos também. Mas a imagem mostra o pai, que agora está morto. Reportagem especial e inédita na tela do Cidade. Você assiste agora comigo. Vamos lá. Uma família feliz. Mas nem tanto. Por detrás do sorriso do filho mais velho, uma história de terror e morte. Em meio a um caso de desaparecimento, a confissão que mudaria toda a investigação. Confessou numa boa. Confessou tranquilamente que fez de uma maneira até fria, para nós que temos bastante experiência nisso aí, nesse tipo de ocorrência, e ele disse não estar arrependido. Pai, mãe e o filho caçula foram encontrados mortos no quintal da casa em que moravam. O assassino, o primogênito da família. Eu perguntei para ele qual seria a motivação para isso tudo aqui. Ele é o fato dos meus pais não aceitarem um relacionamento que eu tinha. Um casal feliz. O enfermeiro Antônio Carlos e a cabeleireira Inália moravam com os filhos em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a relação entre pais e filhos parecia amorosa.
Inália se declarava para o marido e os filhos. Mas quando foi que tudo isso mudou? A família simplesmente desaparece. O pai, a mãe e o filho caçula. O filho mais velho, no dia seguinte, é que dá o alerta para o restante da família. Procura a avó e diz que os pais não voltaram para casa depois de socorrer o filho mais novo. Segundo o primogênito, o Toninho, apelido do filho mais novo, teria ingerido acidentalmente cacos de vidro. Inclusive, segundo o adolescente, existiria sangue na casa. Assustados, os pais teriam ido então socorrer a criança de 3 anos de idade e não voltaram para casa. Nossas equipes percorreram todos os hospitais aqui da região e adjacências e nenhum dos hospitais essa família deu entrada com suposto engasgamento com caco de vidro. Enfim, então aquilo ali gerou um pouco de perplexidade. A Polícia Civil foi acionada, buscas foram feitas na região, mas durante 2 dias, uma pergunta ficou sem resposta. O que teria acontecido com Antônio, Inália e Toninho? Um mistério para a polícia que logo após o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento, começou buscas pela cidade. Antônio, Inália e Toninho teriam simplesmente sumido. Só que com o andar das investigações, a polícia conseguiu encontrar em cantos da casa algumas manchas que não seriam compatíveis com o ferimento de uma criança. E a partir daí, começaram a levantar dados que pudessem levar os policiais até a resposta desse mistério. Falaram em sangue, nós já acionamos a perícia para a residência. Então, quando a perícia chegou ao local com as equipes daqui da delegacia, verificaram que a quantidade de sangue existente no local era bem compatível, muito superior do que o simples acidente doméstico, né? E muito do local já havia sido desfeito. Inclusive, algumas vestes com sangue, já havia algum princípio de foco de incêndio nessas roupas. Então, tudo levou a crer que a pessoa que ter cometido alguma coisa ali naquele ambiente teria tentado se desfazer e modificar o local do crime. Diante disso, o filho mais velho do casal chamou um tio e confessou algo difícil de acreditar. A família não estava desaparecida, estava morta. As ruas rapidamente foram tomadas por policiais e curiosos. A notícia se espalhou e o filho mais velho levado para a delegacia. Para o tio e informalmente para os policiais, o adolescente contou por que e como matou os pais. Ele teria usado a arma que estaria escondida embaixo do colchão, a arma do pai, atira no pai primeiro, logo depois na mãe, ambos na cabeça e o irmão mais novo atingido com um tiro no pescoço. E ele disse que decidiu matar o irmão para que essa criança não crescesse sem pais. Conta que tudo teria começado com um impasse justamente com os pais, que por conta de um relacionamento virtual, uma menina que ele teria conhecido há 6 anos, através de um jogo online de videogame, eles teriam tido uma discussão. Essa garota teria dado um ultimato a esse adolescente, dizendo que ele precisaria sair da região do Rio de Janeiro até o Mato Grosso para se conhecerem ou o relacionamento estaria acabado. E que o pai do adolescente não deixava que ele fizesse essa viagem. Por conta disso, ele planejou a morte dos pais e do irmão. Estaria pronto para fugir. Uma muda de roupas dentro de uma mala, os 2 celulares dos pais. Mas o que levaria um filho a cometer algo tão cruel? E temos também uma outra suposta motivação que verificamos que ele estava pesquisando como fazer para receber FGTS de falecido. E nos disse que o pai dele teria uma quantia de cerca de R$33 mil para receber de FGTS. Então, até que ponto a motivação seria uma ou outra, ainda não está definida. Um adolescente de 14 anos seria capaz de agir sozinho? É perfeitamente possível que um garoto de 13, 14 anos consiga fazer o uso de uma arma se tiver alguma experiência anterior. Não há necessidade de uma força física que um garoto de 13 anos não consiga, desde que saiba manusear, fazer o uso e fazer um disparo de arma. Tampouco não se pode duvidar da capacidade de um adolescente de fazer a articulação de um crime dessa gravidade. Polícia continua as investigações para saber se o adolescente infrator agiu sozinho
ou não, ou se foi induzido por alguém. Inicialmente está respondendo por triplo homicídio, duplamente qualificado, né? Porque é recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, estavam dormindo, né? E também utilização de arma de fogo, tá? E motivação fútil. Mas o problema é que ele vai ficar no máximo 3 anos e vai sair ficha limpa, sem o pai, sem a mãe, sem o irmãozinho. Essa história vai ganhar o Brasil a partir de agora. A Cidade Alerta trouxe em primeira mão hoje aqui, 4h20 da tarde, a gente já estava com esse assunto no ar aqui. Meu Deus do céu, um assunto de comoção nacional.